Eu tenho o orgulho, eu tenho a satisfação, eu tenho o prazer e falo com muito, mas muita honra que esse cara que eu vou apresentar a vocês aqui é um querido irmão, um grande amigo que Deus colocou na minha vida e que eu tenho muito orgulho, inclusive, do trabalho que ele está fazendo nas redes sociais. Eu vou conversar agora com o Poços Caldense, o Clayson Felizola, que é youtuber de política, ele que dá sempre a sua opinião diária, né, no YouTube, com críticas ácidas sobre política. E aí, Clayson, tudo beleza? E aí, Cadu, como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Como é que estão as coisas? Eu tô tinindo. Antes de qualquer coisa, eu sei que tem um lagzinho aí, mas eu preciso agradecer a você pelo convite. Você é uma pessoa que eu tenho uma enorme admiração. Eu tive a honra também e o prazer de acompanhar a sua carreira, que não é de agora. A gente sabe que você já está há muito tempo aí. E desde quando nós recebemos a notícia de que você estaria à frente de uma emissora como a Record, dentro de um projeto como esse, que é um projeto espetacular, que traz uma nova forma de abordagem, inclusive da própria emissora aqui na região, a gente ficou muito feliz. Eu fiquei muito feliz, você sabe disso, que eu tenho a liberdade de mandar mensagens para você, e já imediatamente falei parabéns, cara, porque a gente tem uma torcida enorme por você, Cadu. Você é uma pessoa espetacular do ponto de vista pessoal, né? São poucos os que têm esse prazer de te conhecer pessoalmente, mas a gente sabe que você é acima de tudo, um homem de grande valor e um profissional de primeira. Não é à toa que você está aí liderando a audiência. Esse programa aqui é o programa de maior audiência que nós temos aqui na região, nesse horário, e eu quero te parabenizar por isso também. Então, obrigado pelo convite e, mais do que nunca, muito obrigado também por você dar essa força sempre para o nosso trabalho aqui. Estamos sempre juntos, meu irmão. Obrigado por me fazer chorar já, viu? Sabe que eu sou uma manteiga derretida, choro fácil, Clayson. Meu irmão, mas vamos falar da sua vida, te agradeço enormemente, né? Você sabe que o carinho é mútuo, né? A gente tem esse carinho mútuo e a gente sempre se incentivando, né? Estamos sempre um incentivando o outro a continuar com esse trabalho e você é um cara que eu tenho um carinho e também muito orgulho de ver o crescimento que você teve ao longo desses anos, porque o Clayson começou como DJ, depois foi para programa de televisão, etc e tal, mas eu queria focar um pouco no canal Clayson Felizola. Da onde que surgiu a ideia do canal, né? O que exatamente você aborda dentro desse canal no YouTube, que já está com 454 mil inscritos, é gente pra caramba te acompanhando. O canal, na verdade, ele veio no esteio de um trabalho que a gente já desenvolveu em comunicação. Esse ano, por incrível que pareça, o canal vai completar 10 anos. Muitas pessoas estão começando a conhecer o canal agora, mas ele já tem 10 anos. E ele vem também de uma aposta. Você sabe, né? Eu comecei no rádio, lá em 85, comecei a fazer os programas de rádio que a gente fazia em Poços de Caldas, ali no sul de Minas. Depois fomos para a televisão, inclusive nós trabalhamos juntos em uma emissora de televisão. A televisão seguia até cerca de 4, 5 anos atrás. E aí houve a necessidade de fazer essa nova mudança. Então, o canal é um passo a mais ou um passo além do meu trabalho profissional. Então, foi quando eu comecei a me dedicar exclusivamente ao canal. Quando eu comecei a me dedicar exclusivamente mesmo ao canal, houve essa coisa assim assustadora de multiplicar e todo mês multiplicando cada vez mais o número de pessoas que seguem, né? Que a gente chama de inscritos. Então aquilo foi realmente um divisor de águas, porque eu sequer imaginava que era possível que eu pudesse entrar porque isso aqui é o cenário, né? Aqui eu tô na sala da minha casa, isso aqui é a televisão da minha casa, esse é o meu sofá, tá vendo aqui? Aqui é minha estante. Então, eu tô na minha casa e eu nunca poderia imaginar que isso poderia acontecer, né? Que eu poderia, da sala da minha casa, conversar com o Brasil inteiro, ter essa coisa assim, a gente completou 65 milhões, né? Já passamos de 66 milhões de visualizações. Eu nunca poderia imaginar isso. Então, com o tempo, as coisas foram dando certo. Eu comecei a ter uma linha de trabalho
específica. Quando eu criei o canal, eu estava colocando aulas. Eu gravava algumas aulas minhas que eu fazia na faculdade, aí deixava ali para os alunos. Eu dava aula na sexta-feira, e aí muitos alunos na sexta-feira, jovem, né? Sexta-feira à noite. E aí eu falava, vou gravar que aí vocês assistem. Só que aí depois de um tempo, a própria faculdade ela falou, não, você não pode gravar a sala de aula assim, colocar publicamente, porque eu estava fazendo um negócio para 40 pessoas, que eram 50 pessoas que estavam na sala de aula, e os vídeos estavam dando 10 mil visualizações, então isso que é muito mais gente do que o pessoal da sala de aula. E aí realmente tomou essa proporção. Aí agora a gente está nesse patamar em que o canal ele começa a ser conhecido nacionalmente, né? É um começo, é 10 anos, eu considero um começo ainda, mas ele vem exatamente dessa sequência de trabalho que começou lá em 85, lá na Rádio Libertas, lá em Poços de Caldas, depois na Rádio Cultura também, em Poços de Caldas, as rádios que inclusive existem, obviamente, até hoje, estão lá firmes e fortes. E dali, depois para as TVs, a própria TV Poços, a TV Plan são as emissoras de TV em Poços de Caldas, depois para a Alterosa, que foi quando a gente se conheceu, e depois comecei a fazer esse trabalho com a internet, fui descoberto por um grande produtor de conteúdo da internet, o maior do Brasil. A gente começou a conversar, e dali eu falei, não, peraí, eu acho que, pô, se o maior do Brasil tá elogiando esse trabalho, então é sinal de que eu preciso investir nisso. E aí foi quando eu tive esse momento. Você tá adiantando a pauta. Você tá indo muito ali. Nós já vamos chegar no Felipe Neto. Calma lá, que o Clayson ele tá trabalhando junto com o Felipe Neto, que tá entre o top 5 aí dos maiores youtubers, não só brasileiro, mas do mundo todo, né? Mas eu queria entender um pouquinho mais sobre a questão do teu conteúdo. Você me perdoe te interromper a sua fala, foi mal educado, mas tranquilo. É que a gente tá em casa aqui. Você começou a gravar, então, um pouco depois ou um pouco antes do impeachment da presidente Dilma, né? Porque o seu canal é visto como um canal progressista, tanto que você já fala salve progressistas, né? E foi um pouco depois que você começou a fazer críticas sobre a questão da política atual? Quando que foi que você começou a entrar com força mesmo nesse conteúdo? Foi um pouco antes do impeachment, né? Mas, assim, a verdade é que eu tenho uma formação em filosofia. Eu sou pós-graduado em filosofia. Então, a minha ideia era falar sobre filosofia. Em primeiro momento, era isso. Eu queria falar sobre filosofia, sobre sociologia, esses assuntos. Essa pelo menos, era a proposta. E o que aconteceu? Surgiu no cenário, alguns anos atrás, isso já faz algo em torno de uns 15 anos, um sujeito chamado Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, ele foi eleito o guru do Bolsonaro e tudo mais, mas já há algum tempo a gente já conhecia o Olavo de Carvalho porque ele se colocava como um filósofo e como um professor. E aí eu falo, bom, peraí, eu sou professor, né, de filosofia, e ele se colocava como um professor de filosofia. Então as primeiras questões que surgiram no canal foi exatamente para fazer um contraponto ao Olavo de Carvalho e a todo um novo movimento que estava surgindo naquela época, chamado o movimento dos neoconservadores, ou os neocons, ou depois, como ficou, os conservadores, e agora misturou e ficou os bolsonaristas, né? Então, lá atrás, o primeiro vídeo que eu gravei no canal, que deu que foi fora desse esquema de falar a respeito especificamente dos assuntos de sala de aula e tudo mais, e foi o primeiro vídeo mesmo que deu uma proporção gigante, foi um vídeo respondendo ao Olavo de Carvalho. Na verdade, naquele momento, o candidato a presidente do Olavo de Carvalho era o Aécio Neves. Então, foi um pouco antes dessa situação toda do impeachment. Mas aí, quando aconteceu o impeachment, a coisa explodiu. Só que ela explodiu muito voltada para aqueles que estavam defendendo o impeachment. A rede social hoje, as redes sociais de maneira geral, elas têm uma projeção maior para o campo que a gente poderia classificar como o campo da direita, mas acho que é um erro classificar assim, mas para as pessoas entenderem. Então, as redes sociais hoje, elas têm um engajamento muito maior entre aqueles grupos que estão mais associados ao Bolsonaro.
E aqueles canais chamados, como você disse, canais progressistas, eles eram, como ainda são, minoria. E aí eu falei, bom, aqui tem uma possibilidade de fazer um trabalho de contraponto. A ideia, o nome do canal era Contraponto. Depois é que eu mudei para Clayson. Eu nem coloquei o Felizola, nem coloquei meu sobrenome. Ô, Clayson. Coloquei só Clayson mesmo. Ô, Oi. Clayson, e chegou a ter um momento que o próprio Olavo de Carvalho te reconheceu como um adversário à altura, né? Porque ele falava, Várias aquele, vezes. aquele Cleison, aquele Creyson, que ele não sabe, é um nome um pouco diferente, e ele, eu lembro que ele ficava tentando falar teu nome e te xingando, porque ele nunca foi uma pessoa muito educada, né? Ele te xingava a beça, né? Teve uma Não. treta feia de vocês, né? Teve várias, né? Várias vezes houve esse combate com relação ao pessoal da direita. Eu considero isso algo que, num primeiro momento, pode até soar engraçado, mas houve um momento em que a coisa ficou bem mais complicada, porque aí começaram a surgir os processos. Quando surgem os processos, a coisa começa a tomar um outro caminho. Então, existem algumas questões que vão além dessa história do xingamento e tal. O Olavo, por incrível que pareça, ele nunca me processou. Mas os grupos ligados a ele me processaram, quase todos. Desde Brasil Paralelo até Augusto Nunes e esse pessoal todo que a gente considera mais voltado para a direita ou a extrema-direita. Então, aquele momento inicial do debate com o Olavo era uma coisa até, vou até dizer, até divertida, né? Porque eu falava, caramba, o Olavo está realmente se preocupando, né? E ele me xingava mesmo, né? Ele usava coisas que eu não posso falar aqui agora. Pelo amor de Uma Deus, calma aberta. lá. Não vá. Porque era feia a coisa mesmo. Eu queria, como a gente tá chegando ao final da entrevista, eu queria só que você ressaltasse a questão de como é que você começou a trabalhar com o Felipe Neto. Depois desse sucesso que você fez, o Felipe, ele te reconheceu. A gente tem até a imagem da fotinha do você abraçado com ele aí, ó, que eu peguei da tua rede social. Como é que foi esse contato aí? Rapidinho pra nós, Clayson. Esse foi o primeiro dia que a gente se viu. Esse foi o primeiro dia. A gente já conversava muito, né? Isso aí é uma postagem do próprio Felipe. A gente conversava muito por telefone. A gente conversava muito pela internet e tudo mais. Aí ele falou, cara, vem aqui no Rio de Janeiro, vamos conversar e tal. Foi quando ele fez essa proposta desse trabalho. Ele estava criando um grupo de profissionais chamado Netolab, né? Que é um grupo de pessoas que trabalham com ele. E eu fui trabalhar com o Felipe, fazendo a parte de roteiro e também na parte de produção de vídeos. E assim ficou até a metade da pandemia, né? Eu estava no Rio de Janeiro, fui morar no Rio de Janeiro e fazendo esse trabalho diário com o Felipe. Com a pandemia, a coisa ficou bem complicada, porque nós somos os primeiros a entrar em isolamento, porque no nosso prédio lá, do lado tinha um prédio da TIM, e a TIM, ela tinha muita gente da Itália, e os primeiros que chegaram com o Covid no Brasil eram os italianos. Então, o nosso prédio foi um dos primeiros do Brasil a ser interditado, e literal mesmo, assim, interditado mesmo. Os primeiros casos de Covid no Brasil e no Rio de Janeiro. E aí a gente começou a trabalhar home office, né, que a gente costuma dizer. Foi a partir daí que as coisas mudaram um pouco, até que eu resolvi não mais morar no Rio de Janeiro. Sim. Ô, Clayson, infelizmente, o nosso programa, a gente tem um tempo, por ser um programa ao vivo, a gente tem um tempo aqui. Sim, mas eu quero fazer esse convite para quando você vier a Varginha, vir aqui nos estúdios da Rede Mais Record TV pra gente gravar, fazer essa entrevista com você presencial, meu amigo. Deixa tuas redes sociais e convida o pessoal aí, rapidinho, 10 segundos já? Então, já encerrou, Clayson, mas ó, eu vou deixar as redes sociais do Clayson aqui pra você poder seguir ele e participar do prêmio IBEST, que o meu querido irmão tá lá entre os concorrentes que estão participando. Valeu, Clayson, brigadão, meu irmão, que Deus te abençoe. Obrigado você. Tudo de bom. Muito obrigado você que assistiu esse corte até agora. Olha, já sabe o que fazer, né? Dá aquela força, é o like, é a curtida, é o comentário, é o compartilhamento, faz de tudo um pouco, que aí você incentiva a gente a continuar produzindo conteúdo pra vocês aqui também no YouTube e no Facebook. Valeu, gente! E ó, não se esqueça, siga a gente na Rede Mais HD, YouTube, Facebook
e o Instagram. Valeu!